Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno, e vamos que vamos, rapaziada, trazer aí as últimas notícias, últimas informações para você. Iremos falar aí sobre STJD. Hoje na parte da tarde tivemos a notícia que a chance de anulação da partida foi rejeitada, ou seja, o Vasco está oficialmente na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Uma vergonha aí, de certa forma, dessa atual gestão, que em pouco tempo já conseguiu rebaixar o nosso Vasco da Gama. Iremos falar se ainda há chance de uma reviravolta nesse caso aí, se definitivamente o Vasco foi rebaixado, se vai cair ali os 100 milhões de reais, o que irá acontecer, mas é claro, mais uma vez o Vasco sendo prejudicado aí, tanto pela CBF e também por conta ali de incapacidade dessa atual direção, né, de tirar ali o Vasco de uma possível, e de um quarto rebaixamento. Iremos também trazer as últimas novidades com relação ao futebol. Hoje, na parte da tarde, o Carlos Germano foi ali demitido, saiu do cargo de preparador físico, preparador de goleiros, aliás, do Vasco da Gama, e também um desabafo feito aí pelo ex-craque e ídolo Edmundo com relação a esse momento do Vasco da Gama. Mas, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E também para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo aí para outros vascaínos, fazendo com que esse vídeo possa chegar a cada vez mais novas pessoas e o nosso canal, a nossa família, possa crescer também cada vez mais. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E antes de falar sobre essa polêmica hoje que rolou com relação à anulação da partida, iremos falar aí sobre mais uma dívida dentro do Vasco da Gama. De certa forma, aí, essa gestão demonstrando aí a completa falta de capacidade em gerir o Vasco da Gama, né? Por conta de mais uma dívida milionária ali que chegou hoje ao nosso clube. Uma dívida aí de 1,6 milhões de reais referente ali a alimentos. Sim, rapaziada, é isso mesmo. Perto da sede de São Januário tem restaurantes que ali dão comida ao clube, né? Dão comidas não, mas fornecem comidas ao Vasco da Gama. Esses restaurantes, esses locais aí cobram no TJRJ 1,6 milhões de reais referente a dívidas do Vasco da Gama. E caso o Vasco não entre aí com pedido de anulação, né, dessa ação feita por esses estabelecimentos, ou pague esse valor, o Vasco irá começar a sofrer uma penhora. Então tem 3 dias aí para entrar com relação a esse caso, entrar nessa ação e brigar para que o clube não seja penhorado por conta de falta de dinheiro e falta também de capacidade. Ou seja, essa gestão em menos de 2 meses já preocupa muito mais que a gestão de Alexandre Campeiro, e demonstra aí que realmente vão ser 3 anos sofridos caso ela continue e se perpetue no poder ao longo desses próximos 3 anos que vem pela frente. Mas vamos lá, rapaziada, também falar agora sobre Carlos Germano. Carlos Germano aí, um ídolo sem dúvidas nenhuma do Vasco da Gama, um dos principais goleiros da história do clube, é um dos principais, não é o principal, porque o Vasco tem diversos grandes goleiros ao longo da sua história, Acácio, Barbosa, grandes goleiros ali que passaram no gol do Vasco da Gama. Porém, o Carlos Germano foi um grande ídolo, mas na parte de ser ali um funcionário do clube não deu certo. Ele que já vem há tempos sendo ali o preparador de goleiros do Vasco da Gama, e parece que é uma deficiência de todos os goleiros que passam pelo clube a saída do gol. Infelizmente, os torcedores começaram, felizmente, a perceber isso, a perceber a falta ali de atitude em relação a algumas movimentações que o goleiro tinha ao longo da partida e algumas falhas, de certa forma, bizarras, né, que não poderiam acontecer em goleiros de Vasco da Gama, e por conta disso a direção atual decidiu ali demitir o Carlos Germano. Acredito sim que, apesar de condenar sempre essa atual gestão, essa atual direção que está dentro do Vasco, essa foi uma atitude correta. É um grande ídolo, mas ele não estava mais adiantando o Carlos Germano sendo preparador de goleiros do Vasco da Gama. Marcelo Cabo vai indicar aí
um novo preparador de goleiros para chegar ao Vasco da Gama junto com essa nova atual comissão técnica. Além do Carlos Germano, né, outros nomes também começam a ganhar força dentro do Vasco, como ali novidades, reforços. O próprio Iago Maidana, zagueiro do Sport, também foi citado ali pelo Marcelo Cabo para vir reforçar o Vasco da Gama. Um atacante também está em processo de sondagens pelo clube. Então realmente o Marcelo Cabo está ali sentando com a direção e falou aí que nos próximos dias virá novidades com relação a reforços para a equipe do Vasco da Gama nessa próxima temporada. É muito complicado o que iremos esperar. A gente já sabe aí mais ou menos qual é o planejamento dessa atual gestão quando se refere a reforços, a negociações, a dinheiro gasto. A gente sabe que realmente eles querem ali fazer aquela famosa política de austeridade, de evitar e cortar gastos. Então a gente não vai esperar um grande reforço ali, isso seria ilusão demais. Então muito provavelmente iremos começar e permanecer aí nesse teto baixo de reforços sem muito glamour e até mesmo muitas das vezes sem muita qualidade, só o mais do mesmo. Então, muito complicado aí, vamos aguardar as próximas atitudes tomadas, mas a primeira feita aí foi, é lógico, com relação a ontem, o que eu disse, Marcelo Alves fora do Vasco e também agora o preparador de goleiros Carlos Germano não faz mais parte da comissão técnica do Clube de Regatas Vasco da Gama. E vamos falar agora, rapaziada, com relação a Edmundo, né? Rapidamente passar sobre isso para falarmos logo com relação à anulação da partida. O Edmundo, craque, ex-craque, ídolo do Vasco da Gama, desabafou aí com relação ao Pedrinho. Pedrinho aí, um craque também do Vasco da Gama, um ídolo do clube que sofreu ali críticas com relação àquilo que aconteceu no sorteio da Copa do Brasil, que de certa forma deu mole, também deixaram o papel do Vasco da Gama cair, e aí serviu de memes para torcedores rivais fazer e brincar e zombar com a cara de nós torcedores vascaínos. Ele foi muito criticado por conta disso e desabafou através de sua conta oficial no Instagram sobre esse momento do Vasco da Gama, falando ali, de certa forma, mostrando que ele é torcedor vascaíno muito indignado com essa situação e por conta de tudo que ele passou com relação a xingamentos, ofensas, que ele não merecia passar por conta de ser um grande ídolo da história do clube. E o Edmundo falou aí ontem, pela parte da noite, dizendo que o Pedrinho é muito Vasco da Gama e defendendo ali o seu amigo, né, rapaziada? Literalmente mostrando que os dois estão juntos. A gente sabe que eles têm sim uma relação de amizade muito forte, inclusive os dois estiveram juntos, unidos, apoiando o candidato à presidência Júlio Brandt, mas é claro, não vamos entrar nessas questões no momento. Porém, o Edmundo também sentiu na pele o que o Pedrinho sentiu, ficou muito chateado com essa situação e fez aí um desabafo, demonstrando aí carinho pelo atleta e muito chateado com tudo que rolou. Acredito que, infelizmente, os dois, sem dúvidas nenhuma, são grandes craques, mas tem que sim ouvir um pouco, porque foi uma atitude... O Pedrinho, de certa forma, deu mole, é claro, não foi culpa dele, não merece receber ofensas, mas isso faz parte aí do futebol, ainda mais quando mexe em rivalidade, mexe com o sentimento de cada torcedor, como foi a quarta queda, ficar zombando por conta de erro aí de ídolos, de certa forma, seria aí uma consequência o que iria acontecer. Essas ofensas, xingamentos acabaram ocorrendo, não concordo, mas de certa forma acontece. E agora, rapaziada, vamos para o último assunto, que é com relação à STJD. Hoje, agora há pouco, saiu a notícia que o STJD não ali entrou no mérito e anulou, cancelou o pedido de anulação da partida do Vasco da Gama, né? Declarando que o erro ali seria um erro de fato e não de direito. O que seria um erro de fato? Um erro de fato é um erro relacionado ali a erros do juiz ao longo da partida, como um impedimento não marcado, uma falta não marcada, um pênalti não marcado, que não cabe ao STJD julgar. E um erro de direito aí seria um erro que vai nitidamente de acordo com as leis do futebol, como por exemplo, um jogador ter sido expulso e permanecer no campo. Isso seria um erro de direito e aí sim, a partir desse momento, o STJD teria que entrar em ação. Então, como não foi um erro de direito, sim, um erro de fato, o STJD não entra ali nesse mérito e por conta disso desconsiderou a anulação dessa partida contra o Internacional. Ainda cabe recurso, o Vasco tem aí aproximadamente alguns dias pela frente para tentar entrar com o recurso e tentar novamente a anulação da partida, mas dificilmente isso irá ocorrer. Muito provavelmente o Salgado vai querer os 100 milhões de reais, ele vai aí entrar agora com uma nova ação contra o STJD e contra a empresa responsável
pelo VAR ali, a empresa internacional, pedindo uma multa de 100 milhões de reais, que seria ali o dinheiro mais ou menos que o Vasco iria receber anualmente se tivesse, né, se permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro, com relação à premiação, cotas de televisão e outras coisas, né? Então é aguardar. Jorge Salgado quer o dinheiro, a sua gestão quer o dinheiro. Acredito que eles não vão fazer esforço nenhum para fazer com que o Vasco permaneça na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas é triste demais ver o nosso clube sendo confirmado aí mais um ano, o 4º rebaixamento do Gigante da Colina por conta da falta de capacidade dessas pessoas que atualmente estão dentro do clube. Então deixa aí nos comentários a sua mensagem de indignação, de certa forma reclamação a tudo isso que vem acontecendo. Acredito que nenhum torcedor mais lúcido, mais confiante acreditaria, né, numa reviravolta vinda do STJD com relação à permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Nós que sempre fomos tão prejudicados aí por VAR, por arbitragem, de certa forma metendo a mão no Vasco todos esses anos, imaginaríamos, né, que o STJD não ia mexer um pauzinho sequer para fazer com que o Vasco permanecesse na Série A. Isso seria lógico. Então, é aguardar, agora ver se o Vasco irá conseguir esses 100 milhões. Se você pensar de forma clara, seria sim um grande alívio financeiro para o Vasco. Receber 100 milhões, iria dar para reestruturar o clube, mas o problema é aonde vai esses 100 milhões. Se esses 100 milhões fosse devidamente e direto para o Vasco, tudo bem, grande notícia. O problema é que as pessoas que estão dentro do Vasco não passam a mesma confiança para o torcedor e nós ali não sentimos confiança em saber que 100 milhões de reais estão na mão desses atuais gestores do Vasco da Gama. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo trazendo aí as últimas notícias, tudo o que tá rolando dentro do Vasco da Gama para você. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso a esse conteúdo e fazer com que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!